Como os maiores investidores deste mercado realmente conseguem estruturar um processo em que eles fazem constantemente, eles fazem rotineiramente e fazem cada vez mais rápido análises de imóvel de leilão. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas é um tanto quanto intuitivo que você investe uma coisa, ou contra-intuitivo, né? Que você investe em uma coisa altamente lucrativa, mas que a maior parte do tempo você perde tempo. Já parou para pensar nisso? Quando eu falo para alguém que para você investir em imóveis de leilão de uma forma mais ah, pessoal, em que você faz o processo, você precisa entender que você vai ter que dedicar um tempo. E esse tempo está na parte de análise de imóvel. Só que a análise de imóvel que muita gente faz por aí é uma análise solta. É uma coisa jogada que, hora está num site, hora está no outro, hora gasta um tempo aqui. Quando você viu, você fez vários imóveis de lugares diferentes, com análises distintas, e no fim das contas você não acha nenhum imóvel para arrematar. E você acha que não é bem assim que funciona, que na verdade esses caras da internet estão inventando história. É assim ou não é? Então, eu criei o que eu chamo de framework. Esse nome não é meu, é um nome, vamos dizer assim, de um livro em que você cria uma estrutura. E Edwards, como é que você criou essa estrutura? Porque você quis ensinar? Não, não. Eu só criei essa estrutura porque eu percebi que eu tinha pouco tempo para fazer. E se eu queria arrematar muitos imóveis, eu precisaria analisar muitos imóveis. Só que eu tinha pouco tempo para fazer. Eu tinha especificamente de segunda a sexta, no horário de trabalho, só que não dava para fazer todos os dias da semana. Então, sabe o que eu fiz? Eu peguei sexta-feira, das 9 da manhã às 13 da tarde, ou 1 hora da tarde, que era antes do horário que eu ia para o almoço. Então, nesse momento no escritório, o que eu fazia? Análise de imóvel. Então, eu tinha aproximadamente 4 horas. Como eu vou fazer para arrematar imóveis todos os meses, fazendo apenas 4 horas por semana? Essa foi o grande dilema que eu passei. Eu tinha que arrematar imóvel todos os meses. Como então a gente faria? Você precisa entender logo de cara uma coisa, tá? Pensa no leilão como um grande funil, tá? Pensa num triângulo assim invertido e um funil. Você coloca vários imóveis aqui em cima, vários vão sendo cortados no meio do caminho, e aqui embaixo vai sair alguns. Esses alguns são bons imóveis, imóveis com potenciais lucrativos, que é o que você vai participar do leilão. Desses que você vai participar do leilão, a maioria você não vai conseguir ganhar. Vai ter uma concorrência, o leilão vai ser anulado, vai acontecer alguma coisa no site, enfim, você não vai conseguir ganhar. Você só precisa de um. Edwards, qual que é a média que você tem? Cara, para cada 5 participações você vai arrematar um. Então, se você precisa arrematar todos os meses, você precisa somente participar, ou melhor, você só precisa participar de 5 leilões. Para você participar de 5 leilões por mês, quantos imóveis você precisa analisar? Sei lá, para cada 10 a 15 imóveis analisados, um sai bom? Então, significa, vamos arredondar para 20? Para cada 20 imóveis analisados, um sai bom. Significa que se você precisa participar de 5 leilões, você precisa analisar 200 imóveis. Pô, Deus, é coisa para caramba em um mês. Você está dizendo que é possível? É. E eu quero te mostrar como eu faço isso. O primeiro jeito, o jeito mais importante que talvez você tenha que entender, é que você necessariamente precisa definir muito bem isso aqui, ó. Definir seu público-alvo. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Eu já expliquei como é que funciona todo esse processo. Mas uma coisa você precisa entender. Se você não define seu público-alvo, você vai ter várias dificuldades em criar um framework. Pensa em criar um personagem. Eu disse, como assim? Eu dei o nome de Marcelo. Eu dei a idade, o estado civil do Marcelo, se ele tem filho, onde que ele trabalha, quanto que ele ganha, qual que é o transporte dele, e principais hábitos. E eu disse, por que que isso aqui é tão importante? Porque a partir desses hábitos aqui do Marcelo, eu consigo definir onde que é um bom imóvel para ele. Pensa comigo. Se o Marcelo tem um filho e ele é casado, baseado nessa renda dele, muito provavelmente a esposa dele também trabalha. É uma tendência. Não é suficiente para comportar a renda da casa. Então, o que, que o Marcelo vai precisar? Cara, para o filho dele, ele vai precisar de uma creche, vai precisar de uma escola. Se ele tem filho pequeno, geralmente as pessoas optam por ter próximo algum hospital, algum posto de saúde. Cara, se o Marcelo usa muito ônibus, ele precisa de um ponto de ônibus. Isso é meio óbvio. Eu preciso falar disso. Você definiu isso? Legal.
Aí você vai ter as teses de investimento, baseado na classe social, baseado no tipo de imóvel. Olha só, vai ser residencial, vai ser casa ou apartamento? Vai ser loja? Vai ser terreno? Ou vai ser comercial? Ah, beleza. E se for com relação à classe social? A, B, C e D. Uma coisa que eu deixo bem claro para você, não invista para classe média, tá? Ou você vai investir em high ticket, ou você vai investir para a classe mais pobre. Classe média, fuja, pelo menos no começo. Você está vendo esse vídeo, provavelmente você está no começo, então foca nisso. Beleza? Decidiu essa tese, beleza. Vamos alinhar aqui. Baseado nesse perfil do Marcelo aqui, eu vou investir, Edwards, na classe C, que são imóveis residenciais, e eu vou querer apartamentos. Putz, isso é legal. E agora, sabe o que você vai fazer para o seu framework funcionar direito? Vai fechar isso aqui. Agora você vai determinar uma área de atuação. Edwards, o que é uma área de atuação? Pensa assim, ó, você quer fazer uma rotina em que você gaste o menor tempo possível analisando o máximo de imóveis possíveis. Você tem que imaginar como uma linha de produção. Uma fábrica, as pessoas não fazem todas as etapas do processo. Elas separam, certo? E se você separa o processo em etapas, você se especializa melhor naquilo e você começa a fazer mais rápido aquilo. Se você tem uma área de atuação, você precisa ali, ó, eu vou fazer como uma linha de produção. Acelerar cada uma das etapas do processo. Então, a área de atuação, ela vai limitar onde você vai procurar aqueles imóveis. Então, você vai definir de 5 a 10 cidades em que você pretende analisar. Só isso. Edwards, qual que é o critério que você pode usar? Isso depende do seu personagem e da sua tese de investimento. Minha sugestão, as cidades precisam ter mais de 150 mil habitantes. É o ideal. É ideal também que elas estejam próximas a centros urbanos. Edwards, mas por que isso? Pensando numa estrutura em que o mercado imobiliário ele é aquecido. Definiu isso, legal. Agora vem o que talvez muita gente fique na dúvida. Como que eu vou filtrar tudo isso? Então vem comigo aqui para minha tela. O processo inicial, que a maioria de vocês conhece, eu já fiz muito vídeo ensinando a fazer isso, você vai digitar aqui, ó, imóveis caixa. Beleza? Clicou no primeiro link. Aí você vem aqui, downloads, beleza? Lista completa de imóveis. Aí você escolhe todos os estados ou o estado que você pretende e próximo. Ele vai baixar os imóveis aqui. Pô, bacana, Edwards. Vou baixar? Eu já baixei aqui e eu vou abrir eles aqui no meu Google Planilhas, porque o meu Excel aqui é meio zoado no Mac. Beleza? Primeira coisa, você precisa fazer filtros. O filtro vai te ajudar. Para você fazer filtro, no Excel é parecido, tá? Se você não sabe mexer no Excel, você vai precisar entender isso. Você clicou, excluiu a primeira linha. Viu o que eu fiz aqui? Ó? Selecionou a linha, excluiu ela. Pá, bonito. Pronto. Aí você começa a excluir partes dessa lista que não faz muito sentido. Por exemplo, o número do imóvel, cara, não faz nenhum sentido você estar aqui. Então você exclui também. O estado, talvez não faça sentido, por quê? Porque você vai selecionar cidades específicas. O bairro, eu também não gosto. Não ligo para ter esse bairro aqui, não. O endereço também não. O preço do leilão, acho bom. O preço de avaliação, acho bom. A descrição, acho legal. Beleza, vou deixar aqui. E aí eu começo a fazer esse filtro. Olha só. Eu venho aqui, seleciono a linha do cabeçalho, tá vendo aqui, ó? Cidade, preço. Aí você procura isso aqui no Excel, ó. Tem um funilzinho aqui, ó, que é um filtro. Criar filtro. Acho que aqui ele não permite. Não é. No Excel ele vai permitir. Opa, pronto, deu certo. Aí vem aqui e seleciono as cidades que eu escolhi. Por exemplo, eu venho, desseleciono tudo e vamos ver se eu seleciono Jacareí, por exemplo. Pronto, selecionei Jacareí. Vamos supor que Jacareí é uma das minhas 5 cidades. Olha só, eu vou analisar todos esses imóveis aqui. Mas logo de cara, eu já consigo excluir alguns imóveis. Por exemplo, eu não quero apartamento, então essa casa aqui para mim não faz nenhum sentido. Terreno faz algum sentido? Pô, não faz. Legal. Baseado no valor que eu quero pagar no imóvel.
Vamos supor que eu defini que o imóvel vai ter que ser arrematado, ele tem que ter um valor de mercado de até 200 mil. Cara, eu já tenho aqui alguns que eu posso excluir. Outro aqui. Percebe que pelo simples fato de eu definir alguns filtros, eu já consegui excluir 2 imóveis. Pouca coisa eu vou ter que analisar agora. Agora esse imóvel aqui, ó, pô, 188 mil, ele significa que vai ser o primeiro leilão. Posso excluir dessa minha análise também. Pronto, só tem 2 imóveis. Agora sim, eu começo o meu processo de pré-arrematação. Eu faço isso com a primeira cidade, eu faço isso com a segunda cidade, eu faço isso com a terceira, com a quarta, com a quinta. E aí eu vou acelerando o meu processo. Mas tem um jeito mais fácil de você fazer isso. Você pode vir no nosso site. Você vai digitar aí, ó, app.arremata.ai ou digita arremata aí no Google, fica mais fácil. Você vai aqui, ó, seleciona os filtros. A sua cidade, você já pode colocar aqui. Coloquei cidade, estado, agora cidade. Vamos pegar Jacareí? Jacareí. Modalidade. Qual que é a modalidade de leilão que eu quero? Cara, eu quero no segundo leilão. Quero licitação. Tipo, apartamento. Desconto. Sei lá, posso colocar algum, mas nesse caso não vou colocar nenhum. Vamos dizer que eu quero indiferente. Não faz diferença se eu quero imóveis que financiam ou não. Filtro. Os mesmos 3 imóveis aqui, de uma única vez. Eu posso selecionar, vou querer colocar esse imóvel para análise. Esse imóvel entra aqui, ó, olha que bonito. Esse imóvel para análise já tem aqui, ó, um checklist do que eu preciso para cada uma das etapas. Essa é uma parte muito mais simples, percebe? Eduz, mas eu prefiro usar a planilha. Tá bom, gente. Então vem aqui, você pega aqui, exporta para uma planilha. E aí na planilha, já baixei aqui. Você vai ter um processo mais simples ou uma planilha que tem mais detalhes com o que você precisa. A grande questão que você tem que entender quando a gente fala de framework é que você necessariamente precisa estruturar um processo que vai quebrando ele partes. Por exemplo, usualmente, antes de eu sair analisando imóvel por imóvel, eu faço uma limpa em várias cidades. Então, por exemplo, eu tenho 10 cidades. Eu faço uma limpa dos primeiros imóveis. 3 em Jacareí, 2 em São José, 2 em não sei o quê, mais 3 em tal lugar. Pronto, agora tem, sei lá, 20 imóveis. Vão ser esses 20 imóveis que eu vou analisar. Aí eu vou primeiro em todos na localização. Vou fechando. Depois eu vou em todos no edital. Vou fechando. Depois eu vou em todos na matrícula. Os que não forem dando certo, eu vou fechando. Até chegar, vai sobrar 3, 4 imóveis. E aí eu participo do leilão. Essa é a estrutura do que eu chamo de framework para você analisar imóveis todos os meses, com o mínimo de tempo possível. Se você quiser aprender isso mais no detalhe, eu vou deixar um link aqui embaixo, que é a Jornada do Arrematante, para que você possa aprender como você arremata esses imóveis. No mais, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aquele abraço. Valeu!